Gente, essa aqui é minha mãe, Ivanete Faisal dos Santos, filha legítima do Madame Satã. E eu sou o neto, né? Ela me conta várias histórias de quando ela era pequena, como que ela foi encontrada, que isso aí não foi relatado nem no filme, né? Que o filme contou muitas coisas que não era verdade sobre ele, tudo. E ela gostaria de falar como ela foi encontrada, o carinho que ele teve com ela, a pessoa que é de verdade Madame Satã, né? Como você foi encontrada, mãe, por ele? Ah, minha mãe era cozinheira de uma pousada. E a pousada era de prostituta que moravam lá, né? E aí eu estava lá na bacia, sentada lá, que antigamente botava a criança sentada no meio dos panos lá na bacia. Aí eu tinha mais ou menos 1 ano e meio para 2. Aí a minha mãe era cozinheira lá da dona da pensão, e aí ela brigou lá com a cozinheira e a minha mãe foi embora e me deixou para trás. Aí ela mandou me botar lá na calçada para quem quisesse levar. Aí ele vinha descendo da escada e falou assim: não bota essa criança lá fora não se põe nem um cachorro, nem um gato para fora de casa, eu vou ficar com ela. Aí ela falou assim: então já que você vai ficar com essa criança, você não pode morar aqui. Aí ele mandou ele embora. Aí ele foi procurar outro lugar para ele morar, para poder ficar comigo. Aí ele cuidava de mim, só que à noite ele às vezes ia trabalhar na boate, então aí ele me deixava aos cuidados da dona lá da casa, entendeu? E assim eu fui criada, assim, com carinho, com todo amor, ele fazia tudo para mim. E aí eu fui crescendo, aí quando eu estava com 11 anos, aí ele estava preso porque ele brigou lá com o guarda lá e matou o guarda, e aí ele ficou preso muito tempo na Ilha Grande. Então aí E os amigos dele que tinha, ninguém nessas horas abandona a pessoa, né? Ele sofreu muito. Aí eu peguei e ia visitar ele, com 11 anos eu ia visitar ele na cadeia e tudo. Aí ele começou a ter amizade com o diretor de lá, que era o meu padrinho, né, falecido já. E ele falou que tinha uma menina, mas que não tinha condições de ficar com ela, não sei o quê. Aí o diretor ele perguntou se tinha filhos. Ele disse que não. Aí ele falou assim, aí ele pediu para ficar comigo, né? Aí depois eles viraram ser meus padrinhos, que eles batizaram, e eu fiquei sendo a filhada deles. E aí eu fiquei lá na casa lá e estudei, aí fiz o primário, fiz o segundo grau, aí fiquei lá. Aí quando chegou na época do contrato, aí ele me pôs para trabalhar no presídio de mulheres. Eu era contratada. Aí com muitos anos eu era contratada, depois eu fui prestar concurso do Estado, né? Porque quem tivesse contratada tinha que passar no concurso do Estado. Aí eu consegui passar. Aí virei aí eu trabalhava no presídio de mulheres. Depois, muitos anos eu fiz concurso para a polícia, passei para a Polícia Civil e fiquei trabalhando na Polícia Civil. Então, para vocês verem, a história de um cara de violento, que era bravo, mas tinha um coração muito bom, sabe? Porque existem pessoas que se dizem de Deus, a pessoa não adota uma criança, entendeu? Não tem um coração bom igual que ele tinha. Ele pegou minha mãe numa cestinha e adotou, né? Porque ele não queria ter filho, ele era homossexual e tal.
E ele adotou a minha mãe, foi uma história muito bonita, ele cuidou, Ele sabe? registrou, né? E registrou ela, né? Ela é filha registrada. Na próxima vídeo que nós vamos fazer, que esse é o primeiro, sabe? A gente tá meio perdido ainda, não sabe como fazer e tal. E na próxima nós iremos trazer o documento para mostrar para vocês, né? Que ela é filha legítima. Que teve uma história, né? De vida. Quando ele estava no hospital, ela conta pra mim que foi 40 dias de sofrimento, os amigos abandonaram ele, não iam visitar ele, né? E ele chorou, sabe? Pegou na mão dela, chorou, tipo... Eu acredito, cara, que o arrependimento até de... Vamos simbolizar de... Jesus na cruz com o ladrão, né? O ladrão se arrependeu na última hora. Eu creio que Madame Satã, sendo Madame Satã, carregando esse nome, ter matado, ter feito um monte de atrocidade. É o nome artístico, né? É o nome artístico dele, Madame Satã. O nome E dele é João Francisco dos Santos. o nome dele é João Francisco dos Santos, para quem não sabe, né? Ele se vestia de travesti, ele era homossexual, só que ele era muito valente. Ele era muito querido na Ilha Grande. Sim, ele era muito querido na Ilha Grande, tanto é que no livro da Ilha Grande, lá, quem não conhece, é uma ilha muito linda. E moramos muitos anos lá, minha mãe morou lá e tal. Foi lá que começou a história do Madame Satã. Tem uma história que minha mãe conta que ela estava num clube que tinha, o único clube lá da Ilha Grande. E os pescadores, minha mãe era uma adolescente, novinha ainda, né? Esse adolescente que era minha mãe, os pescadores queriam dançar com ela e ela não queria dançar. E os caras estavam impressionando ela para dançar. Aí o Madame Satã viu de longe, né? Aquela pressão. Aí ele foi lá para resolver. Aí ele saiu brigando com os caras lá, os pescadores. De capoeira. E saiu dando um mortal até o quebra-mar lá. E os caras atrás dele, ele foi dando porrada e desmaiando os caras. Desmaiava um, desmaiava o outro na porrada. É mais ou menos essa história aí que ela conta pra mim. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Deus abençoe todo mundo.